Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com Disque Entrega 34240400. Olá, nós estamos começando mais um programa Veritá, o programa que busca pela verdade. Nós vamos continuar hoje discutindo a respeito da felicidade. Nós vamos estar aqui hoje com um pastor evangélico para conversar com ele a respeito da felicidade à luz da Bíblia. Nós temos hoje um novo bloco do programa, que é o versículo da semana. Nós temos um momento de reflexão. Então, não saia daí, o programa Veritá hoje está imperdível. Esse é o nosso bloco de entrevistas, nosso programa. Nós estamos hoje com o pastor Gerson Capel, que vai estar conversando conosco a respeito da visão bíblica da felicidade. Pastor, eu queria agradecer pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite no nosso programa. Muito boa noite, Altemar. Boa noite, telespectadores. Meu desejo é de que o seu nível de felicidade aumente e fique mais claro com este nosso programa. É isso aí. Pastor, vamos falar um pouquinho a respeito da visão bíblica da felicidade. Como que a Bíblia, o texto sagrado, o que ele fala a respeito da felicidade do ser humano? Felicidade é um tema bastante amplo, por isso penso que é interessante nós afunilarmos e observarmos 3 chaves para a felicidade do ser humano. A primeira seria: nós nos sentimos felizes quando estamos num relacionamento com Deus, o nosso Criador, quando estamos conectados com Ele. Por exemplo, o teólogo, pastor Rick Warren diz no seu livro Uma Vida com Propósitos: você não é um acidente, nenhum de nós é um acidente. Infelizmente, inclusive, Altemar e telespectadores, existem crianças e jovens que ouvem frases semelhantes da parte de seus pais e se sentem tremendamente desvalorizados com isto, baixa a sua autoestima. Mas Rick Warren diz neste livro de que você não tem a cor de olhos que tem por um acaso, você não nasceu neste país ou nesta época por um acaso, mas porque isto é plano de Deus. Havia um colega antigo meu, já falecido, que ele dizia: você é um pensamento de Deus, cada pessoa é um pensamento de Deus. Por isso que, apesar de nós termos aí bilhões de pessoas hoje, não existe uma igual à outra, porque para cada uma Deus é especial. Aliás, cada uma é especial para Deus. E nessa questão da conexão com Deus, ainda eu lembro também de Agostinho, um grande teólogo da igreja há séculos atrás, que disse assim: dentro do ser humano existe um vazio e ele é do tamanho de Deus. Quando ele for preenchido por Deus, então a felicidade nos alcança. O segundo ponto, a segunda chave que eu iria enfatizar é que a nossa felicidade neste mundo, neste tempo, ela é parcial. Nós podemos ser felizes sim, mas você sabe que ao mesmo tempo nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos a crises familiares, nós temos frustrações, mas a diferença está em que nós podemos ser felizes apesar disto, ou vivemos uma vida amargurada, frustrada. Então é possível ser feliz sim, mas a vida feliz neste mundo, ela é parcial e não completa ainda, não permanente. Por isso é que a Bíblia nos fala tanto, as religiões em geral falam tanto de uma vida depois desta vida. E talvez ninguém mais do que Jesus enfatizou de que nos preparássemos para a sua volta e para a ressurreição em novo céu e nova terra, onde o Apocalipse, por exemplo, faz descrições lindas em Apocalipse 21 de que lá sim não haverá mais lágrima,
como ocorre neste mundo. Lá não haverá mais luto, como ocorre neste mundo, nem pranto, nem dor e tantas outras coisas. Porque a situação e o modo de vida todo estará alterado para uma felicidade, aí sim, plena na eternidade. E por terceiro, eu ainda gostaria de enfatizar esta chave, que em Jesus nós temos um modelo de felicidade. Jesus também teve suas dores, frustrações, problemas, mas ele soube ser uma pessoa feliz em meio a este mundo. Então nós temos também em Jesus um modelo de felicidade. Estas três chaves, você telespectador, puder gravar, guardar e usar estas chaves no dia a dia da sua vida, com certeza, muitas vezes as portas da felicidade estarão se abrindo para você. A própria palavra religião, ela vem de religare, né, pastor? Que realmente existe dentro do ser humano esse vazio que o senhor falou, e esse vazio realmente ele foi ocasionado por uma ruptura desse relacionamento que tínhamos com Deus no passado, não é? Que é descrito ali no livro de Gênesis, né? Então, realmente a religião, ela vem religare, ela vem reconectar o homem a Deus na grande expressão de Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele é o único que pode fazer essa conexão. E pesquisas científicas, pastor, mostram que as pessoas assim que têm uma espiritualidade sadia, elas são mais felizes, elas lidam melhor com situações de estresse, elas vivem mais, elas têm casamentos melhores, elas têm um menor índice de uso de álcool, de drogas. O senhor concorda com essas assertivas? Como é que o senhor vê essas questões com relação à palavra de Deus? Eu também já li pesquisas com semelhantes resultados para a cura ocorrer, que geralmente entre cristãos e pessoas que têm uma fé, as curas ocorrem num ritmo mais acelerado. Eu li isso, você deve ter uma experiência, uma informação até muito maior em relação a isso, mas eu já li isso, pesquisado cientificamente. Especificamente na questão da oração, eu também já li que pesquisas atestam isso. Pessoas que fazem a oração, elas também têm uma cura mais acelerada ou mais possibilidade de cura do que outras pessoas. Então isto confere, e no fundo confere com o que a própria palavra de Deus nos diz. Por exemplo, em Tiago 5, eu lembro agora, lá está orientado para os líderes da igreja serem também agentes de ajuda para a cura, para a melhoria da situação de vida das pessoas, seja junto com médicos, seja junto com outros profissionais. Lá diz de que está alguém entre vós doente, chame essa pessoa, chame presbíteros, lideranças de sua igreja, que vão lá fazer oração, que façam uma unção com óleo também. Então é uma das muitas palavras bíblicas que mostra que o próprio Deus nos quer ajudar e que a fé vai nos fortalecer e nos auxiliar para ter um restabelecimento mais rápido e também mais pleno. Pastor, aí essa questão da espiritualidade, ela tem duas faces, não é? As pesquisas mostram que as pessoas que têm uma espiritualidade sadia, realmente elas têm a sua imunidade fortalecida, têm maior capacidade de se restabelecer prontamente e tal. Mas existe uma outra questão. A gente percebe, também são pesquisas científicas que mostram isso, que as pessoas que muitas vezes têm uma espiritualidade, digamos assim, até certo ponto exacerbada ou até certo ponto doentia, elas têm uma maior probabilidade de não cuidar do seu corpo físico. Ou seja, são pessoas que acham que tudo se resolve espiritualmente, então elas não fazem exames periódicos, elas não gostam de ir ao médico, elas se sentem assim, que tudo é resolvido através da oração. E uma outra questão dessa pesquisa também mostra que as pessoas que também têm essa espiritualidade muito exacerbada, que elas que creem muito num Deus punitivo, num Deus que castiga, num Deus que fica lá esperando a gente cometer um deslize para nos castigar, que isso que tem menor nível de saúde mental e psíquica.
Como que o senhor vê digamos assim, essas armadilhas da espiritualidade? De fato, na questão da saúde, nós já vemos no Antigo Testamento a ideia de um Deus gracioso, um Deus que perdoa. Os Salmos são livros, são partes da Bíblia onde nós vemos muito esta questão da importância de que Deus nos perdoa, de que Deus tira a culpa. E ao tirar a nossa culpa, Deus nos torna mais leves, Deus nos torna mais alegres, mais tranquilos. Num dos salmos, Davi diz: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quer dizer, é um envelhecimento, uma saúde que começa a se deteriorar quando a pessoa guarda a sua culpa, ou quando ela guarda o rancor, quando ela guarda as mágoas. E muitas pessoas acham que Deus seria o último para quem nós poderíamos confessar e levar as nossas culpas e os nossos fardos. Mas aí vem Jesus também e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vou dar alívio para vocês. E Davi também falou muito da alegria do perdão de Deus em vários dos salmos. Por isso, caro telespectador, até gostaria de recomendar, se você quer aprofundar um pouco esta área, ou o seu momento e fase de vida carecem de alguma coisa nesta área, leia o livro dos Salmos. Você vai encontrar momentos de lamento, de confissão, de culpa e de vários outros problemas, mas sendo colocados diante de Deus e havendo alívio, perdão, alegria e um fortalecimento de saúde, inclusive. Pastor, analisando a vida de Jesus, nós percebemos que Jesus ele teria todos os motivos possíveis e imagináveis para ser uma pessoa infeliz, para ser uma pessoa rejeitada, para ser uma pessoa com dificuldade de aceitação, porque ele foi rejeitado muitas vezes pela própria família, que não entendeu num primeiro momento a sua missão. Ele foi perseguido pelo poder espiritual da época. Ele foi chamado de amigo de publicano, de principal dos demônios, de amigo de pecador, e finalmente ele teve aquela morte horrível que todo mundo conhece. Pastor, a despeito de todas essas dificuldades, todas essas barreiras que Jesus enfrentou, o senhor acredita que Jesus era uma pessoa feliz e por quê? Eu lembro aqui de alguns anos atrás que foi lançado um filme chamado Jesus. Ele tinha só o título Jesus. Ele foi um filme bastante rodado no Brasil e principalmente no exterior. Inclusive, alguns cristãos levavam este filme para exibir em países de orientação muçulmanos ou até comunista, onde eles tinham algum acesso. E eu assisti este filme várias vezes com jovens e com pessoas adultas também. E até cheguei a comentar que uma das coisas que me chamava a atenção é que aparecia um Jesus muito alegre. Se você já assistiu, deve lembrar disto, ou se não, talvez você tente assistir. É um dos filmes que fala, não é o Paixão de Cristo, mas é um outro que fala da vida de Jesus, que tem o título Jesus. Jesus aparece muito sorrindo, muito alegre. Até para mim, na primeira vez que eu assisti isso, me impactou, porque a gente geralmente tem uma ideia de Deus meio brabo, muitos de nós foi educado assim, uma ideia de Jesus também um tanto rigorosa, e aquele filme mostrou um Jesus muito alegre. Eu acho isso muito interessante, e se a gente vê os relatos da vida de Jesus, a gente nota que Jesus tinha muitos momentos de comunhão, de alegria com as pessoas também. Então eu acho que seria interessante destacar pelo menos 2 pontos nesta questão que você coloca aí sobre a felicidade em Jesus. Uma é de que Jesus tinha um propósito maior bem claro. Ele sabia e estava convicto de que o Filho de Deus foi enviado a este mundo para dar a sua vida em resgate de muitos, conforme diz a Bíblia, ou a famosa passagem de João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único ao mundo para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele tinha um propósito fantástico de salvar milhões e milhões e bilhões de pessoas, de colocar a salvação inclusive acessível a toda a humanidade. Sabemos que quem quiser aceita como um presente, quem não quiser não é obrigado.
mas este foi o grande propósito. Então, quem tem um propósito de vida, e um propósito de vida assim como Jesus, já tem um grande motivo para ser feliz e para encarar até as lutas e as barreiras, como a gente vê Jesus fazendo no momento lá do Getsêmani, na véspera da crucificação, onde ele ficou angustiado, extremamente a ponto de suar sangue, como é descrito na véspera da sua crucificação, aquela quinta-feira à noite no jardim do Getsêmani. Mas ele ficou firme no seu propósito de no dia seguinte já morrer na cruz por todos nós. E um outro aspecto, além do propósito, que é importante destacar, Jesus era altamente relacional. Certa vez eu ouvi um colega dizendo que a fé cristã é relacional. Jesus tinha muitos relacionamentos, não só com os 12 apóstolos, mas com as suas amigas Marta e Maria, onde ele tomava refeições, com alguém que era menosprezado e isolado pela maioria da sociedade, corruptos, cobradores de impostos, como o caso de Zaqueu. Jesus fez questão de estabelecer um relacionamento, dando atenção em meio à multidão, lá debaixo da árvore, e ainda se propondo à noite estar na casa de Zaqueu, conversar. E no que resultou este relacionamento de Jesus com Zaqueu? Numa grande mudança de vida de Zaqueu e provavelmente de outros cobradores de impostos. Algo interessante se olharmos para o nosso país, como muitas vezes cristãos e pessoas que estão na religião facilmente se fecham e isolam outras pessoas em nome do rótulo ou por causa do problema. O problema existia, mas Jesus não isolava as pessoas por causa dos seus problemas. Pelo contrário, ele ia ao encontro para oferecer misericórdia, amor e restauração às pessoas. Pastor, existe digamos assim, no inconsciente coletivo, que as pessoas que são religiosas, que elas são pessoas que têm que se privar de um monte de coisa, que não pode isso, não pode aquilo, que não pode se divertir, que não pode ter prazer, que não pode brincar. Pastor, a Bíblia é contra o prazer, é contra a diversão? Também neste ponto, se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver muitos momentos felizes, muitos momentos de comunhão, de refeição, até de Jesus dar atenção para as crianças e tomá-las nos seus braços. Um perigo que eu iria apontar seria o hedonismo. Na nossa sociedade atual, um conceito de felicidade muito presente é de que eu preciso ter prazer, e de preferência um prazer imediato. Até lembro de uma frase que eu ouço citada de vez em quando: eu quero tudo e quero agora. Alguém caracterizou a sociedade pós-moderna atual desta forma: eu quero tudo e quero agora. Quem não tem um ponto de vista cristão ou afetivo ou de boa ética, a tendência é embarcar nesta ideia: eu quero tudo e quero agora. Mas cada um de nós talvez já fez a experiência que, quando quis um produto de uma maneira imediata, se empolgou e achou que ali estaria a felicidade. Passadas algumas semanas, alguns meses, às vezes apenas alguns dias, aquele produto está lá abandonado numa despensa. Não foi bem isso. Então, este conceito de hedonismo, nós realmente precisamos tomar cuidado com ele, porque ele é altamente egocêntrico também. Há poucos dias eu vi uma pregação muito interessante por ocasião da celebração de um matrimônio. E o pregador enfatizou que no casamento você não deve ir para ser feliz, você deve ir para fazer feliz. E que, fazendo feliz ao seu cônjuge, ele estando feliz, você vai estar feliz também. Não é que você se anula, mas o caminho para a felicidade parece que ele é o contrário do que a princípio o nosso egocentrismo, aquela nossa natureza humana sem Deus imagina. Ela imagina um caminho errado, é simplesmente eu sair atrás do que eu egocentricamente penso, do que eu quero de imediato. O caminho da felicidade, ele às vezes é um pouco mais longo, ou às vezes é até o contrário. Se eu estiver fazendo outros felizes, eu vou estar sendo feliz.
Eu penso que esta era uma proposta de Jesus, uma maneira de Jesus se relacionar. Ele fazia pessoas felizes e com isso ele também era feliz. Pastor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, dizer que as portas estão abertas e que é um assunto empolgante. Provavelmente nós vamos fazer outros programas a respeito disso, porque a vida de Jesus, a questão bíblica, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, e eu realmente creio que ela é o manual do fabricante, né? Então, assim, eu tenho certeza que inclusive a própria palavra diz que a palavra de Deus é medicina para os meus ossos, né? Então, que ela é capaz de nos curar, de nos libertar, de nos dar realmente essa sensação de gozo, de plenitude, não é? É lógico que não vai ser uma coisa plena como será no paraíso, mas tenho certeza que Deus pode nos encher com esse gozo no dia de hoje. E eu queria que o senhor desse as suas considerações finais. Em primeiro lugar, então, agradecer pela oportunidade de compartilhar algo sobre felicidade, dizer que ela realmente existe, lembrar destas 3 chaves que eu gostaria de deixar como chaves para você, caro telespectador, usar na sua vida. A felicidade está num relacionamento conectados com Deus. A felicidade aqui não é plena ainda, mas ela será plena e permanente na eternidade com Deus. E em Jesus nós temos um modelo de felicidade em meio às dores e angústias deste mundo. E deixo para todos vocês uma palavra que eu tenho colocado muito no Facebook para aniversariantes. Provérbios 16, 20. Aquele que atenta para o ensino acha o bem, e aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Repetindo, quem atenta, presta atenção no ensino da palavra, no ensino das coisas de Deus, encontra o bem, e aquele que confia no Senhor, esse é feliz. Daqui a pouco a gente volta. Quer ganhar uma viagem para o Beach Park com tudo pago? E que tal uma viagem para a Terra Santa com direito a acompanhante e mais $1.500? Então participe da primeira Olimpíada Cristã de Rondonópolis. Teste seus conhecimentos bíblicos, podendo ganhar viagens, uma TV de 58 polegadas, um smartphone ou uma moto 0 km. Consulte o regulamento e faça sua inscrição pelo site www.olimpiadacristã.com.br. Apoio MXM Projetos e Construções, Casa da Bíblia e Sucos Prats. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Oferecimento: Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil, em 3 endereços. E com o Disque Entrega 342404. Eu queria te convidar para você entrar em contato com o programa Veritá através do e-mail que está aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. Eu queria que você nos mandasse sugestões, críticas, sugestões de assuntos que a gente pode abordar aqui. Gostaria muito que você interagisse com o nosso programa. E também tem no YouTube o canal do programa Veritá. Você que não pode assistir, que não pôde assistir no horário habitual, você pode assistir durante a semana no seu computador, no conforto da sua casa. Então, entre em contato com o nosso programa, nós vamos ler os e-mails, nós vamos te responder e nós vamos, na medida do possível, a gente vai estar colocando aqui os assuntos que forem sugeridos por você. Sei que os teus olhos, sempre atento, permanece em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
é Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vão se cumprir. Eu sei que os teus olhos sempre atento permanece em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar hoje, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tuas palavras vão se cumprir. Deus de aliança. Hoje é o último programa que nós vamos falar a respeito da felicidade. E a felicidade, ela é sinônimo de equilíbrio. A felicidade verdadeira, ela pode se assemelhar a essa pequena história que eu vou te contar. Havia um sábio que também tinha todas as respostas para todas as perguntas. E um determinado rapaz quis ir até esse sábio para saber a resposta. E ele chegou, esse sábio, ele morava num castelo muito bonito, e o rapaz então foi até esse sábio, perguntar qual era o segredo da felicidade. Aí o sábio disse: olha, eu não posso te dar essa resposta agora, eu vou te dar essa resposta daqui a 2 horas. Mas só se você, nesse espaço de 2 horas, você pegar essa taça com água, eu quero que você ande pelo meu palácio e depois você me devolva essa taça, mas sem derrubar uma única gota. Então aquele rapaz achou estranho, mas pegou aquela taça com água e ele foi andando pelo castelo. O castelo desse sábio era um castelo muito bonito, com jardins maravilhosos, com obras de arte, com esculturas, com quadros. Era uma coisa assim do outro mundo. Depois de 2 horas, então, o rapaz voltou até o sábio e disse: olha, eu estou aqui, já se passaram as 2 horas, né? Eu queria que o senhor me desse agora a resposta do segredo da felicidade. Aí o sábio perguntou para aquele rapaz: você andou pelo castelo? Andei pelo castelo. Mas você viu as minhas esculturas? Não, eu não vi as esculturas. Você viu os meus jardins maravilhosos, as minhas flores, as minhas fontes de água? Não, eu não vi, porque eu estava preocupado em que a taça não derramasse uma única gota, como o senhor me pediu. Aí o sábio falou: olha, então você vai fazer o seguinte, você vai voltar agora no castelo, você vai levar a mesma taça, mas eu quero que agora você observe todas as coisas que você não observou. Aí o rapaz achou novamente estranho, mas obedeceu. Ele voltou então, e aí ele foi carregando aquela taça com a mesma água, mas ele foi olhando para tudo aquilo que ele não havia visto. As obras de arte, as esculturas, os jardins. E depois de 2 horas ele voltou, mas aí, quando ele chegou, ele havia derrubado a água quase toda, porque ele ficou distraído em olhar as coisas. E aí o sábio disse: escuta, mas cadê a água que eu te entreguei? Eu disse para você não derrubar a água. Eu falei: mas
eu fiquei distraído olhando as coisas e me esqueci da água que o Senhor me entregou. E aí aquele sábio disse, olha, o segredo da felicidade é o equilíbrio. A gente tem que olhar para o mundo, a gente tem que olhar para aquilo que a natureza nos reserva, mas sem também esquecer dos detalhes, das coisas do dia a dia, das pequenas taças, das pequenas gotas de água que Deus coloca no nosso dia a dia. Então, felicidade, irmão, felicidade é equilíbrio, é você olhar para frente, é você ter as suas metas, mas ao mesmo tempo não se esquecer do seu dia a dia. E eu vou te contar uma outra história rapidamente, porque a vida, ela é muito complexa. A vida, ela está toda hora te testando. E existe uma lenda da mitologia que diz que havia um monstro na beira de uma estrada e que esse monstro, ele fazia uma pergunta para as pessoas que passavam naquela estrada e as pessoas que não acertavam a resposta, aquele monstro devorava aquela pessoa. E eu vejo a vida exatamente como esse monstro. A vida, ela te lança perguntas o tempo todo. E se você não tiver a capacidade, a sabedoria de responder a essas perguntas, o mundo vai te devorar. Então, felicidade também é sinônimo de busca da sabedoria. Sem sabedoria, a gente não consegue ser feliz. Porque a vida, ela é muito complexa. Viver é desafiador. Agora eu queria que você se imaginasse todos os problemas que você está passando no seu dia a dia. Os problemas que você está enfrentando hoje. Imagine que você receba uma notícia de que você só tem uma semana de vida. Eu tenho certeza que você vai mudar toda a sua perspectiva de vida. Todos esses problemas que hoje, às vezes, tiram o teu sono, diante dessa perspectiva da sua morte, com certeza a maioria deles vai perder a sua importância. Talvez aquela briga que você teve com seu irmão, talvez aquela questão familiar que ficou mais resolvida. Quando se muda essa perspectiva, você vai perceber que tudo isso é uma grande bobagem. Que 90% dos problemas que nos afligem, que nos tiram o sono, que nos deixam tristes, são problemas pequenos. São problemas que são facilmente resolvidos, às vezes por um pedido de perdão, às vezes por a gente entender o outro lado. Então, comece a ter essa noção. Comece a pedir sabedoria para Deus. Se você pedir, Deus vai te dar a sabedoria para que você possa responder às perguntas que a vida te lança. Por isso que tem tantas pessoas que não conseguem viver direito, que são pessoas infelizes, porque são pessoas que não têm respostas para a vida. Vou te falar de novo, viver é desafiador e cada pessoa é um universo em si própria. Seria muito mais fácil se nós fôssemos animais, porque os animais, eles já nascem prontos. Os gatos, por exemplo, o que o gato faz? O gato gateia. O que o cavalo faz? O cavalo cavaleia. Ou seja, eles já nascem com tudo pronto. O cavalo, o gato, os animais, eles não se arriscam, eles não inventam, eles não projetam, porque já está tudo pronto dentro deles. Os gatos, eles não comem ração de passarinho, os cavalos não comem carne, porque eles não precisam, já está tudo pronto. Agora, o ser humano é muito complexo. Cada pessoa é em si só um grande caldeirão, onde existem influências hereditárias,
onde existem influências de temperamento, onde existem influências da criação que você recebeu, onde você recebe influências da cultura que você está inserido, onde você recebe influência das pessoas que você encontra na sua vida. Então, imagina tudo isso formando um ser humano. O tanto de potencial problema que pode haver na vida de um ser humano. Se nós não tivermos equilíbrio, se nós não tivermos saúde mental, se nós não tivermos sabedoria, a vida vai nos devorar. Hoje nós vamos falar mais alguns pontos com relação à construção da nossa felicidade. Você se lembra nos programas passados que 40% da nossa felicidade é ato voluntário, são coisas que você tem capacidade de fazer. Então hoje, um ponto importante é você investir nas relações sociais, ou seja, as pessoas que te cercam, o ambiente social que você está inserido. Eu quero que você faça um exercício de abstração comigo agora. Imagine que você está no enterro e você entra nesse enterro, as pessoas estão lá naquela atmosfera de tristeza, e aí quando você chega para ver o defunto, você é o defunto. E aí você percebe que ali existem 3 pessoas que vão falar alguma coisa a teu respeito. Uma pessoa da sua família vai falar para os presentes a seu respeito. Uma pessoa do seu trabalho vai falar a seu respeito. E um amigo seu vai falar a seu respeito. O que você acha que essas pessoas falariam a seu respeito? O que você acha qual tipo de contribuição, qual tipo de investimento emocional você tem feito na vida dos seus parentes, da sua família, das pessoas que te cercam, a ponto de isso ser relevante e importante para que essas pessoas agora, na beira do seu caixão, possam falar isso bem de você? Qual é a impressão que você tem causado? Qual é a impressão positiva que você tem causado nas pessoas que te cercam? Será que você está sendo um bom pai, um bom amigo, um bom funcionário ou um bom patrão? Uma coisa bem interessante que às vezes eu costumo falar para amigos: se você tiver com seu carro quebrado lá no meio do Pantanal, você teria 10 pessoas, 10 amigos que estariam dispostos a ir te buscar para te salvar, para tirar o seu carro da lama? Você consegue realmente ter pessoas assim que poderiam te ajudar realmente no momento de dificuldade? Se você não tem esses amigos, é porque você não tem investido nas tuas relações sociais. E isso é fundamental para a nossa felicidade. Essas relações sociais, esses encontros, se você parar bem para pensar, a nossa vida é feita de encontros. E os encontros, eles podem muitas vezes definir uma pessoa, definir uma vida inteira. Você se lembra como você conheceu a sua esposa? Você se lembra como você conheceu aquele amigo que foi muito importante para você? Então existem encontros que podem definir toda uma trajetória de vida. Eu gosto muito da Bíblia com relação à vida de Jesus, porque Jesus ele teve encontros memoráveis. Eu gosto muito dos encontros que Jesus teve, por exemplo, com o cego de Jericó, aquela pessoa que estava ali sem perspectiva nenhuma, vivendo de esmolas, e de repente ele tem aquele encontro com Jesus, ele recobra a sua visão. Eu gosto muito da passagem que fala Jesus estava entrando numa cidade
e vinha ao encontro, na direção contrária de Jesus, pessoas carregando um jovem morto, filho único de uma viúva. E a Bíblia fala que Jesus teve misericórdia, teve amor, teve compaixão daquela viúva. E ele vai lá e ressuscita aquele jovem. Eu gosto muito do encontro que Jesus teve com Zaqueu. Olha para cima da árvore, né? Aquele fruto maduro lá, e Jesus vai lá e colhe aquele fruto e muda a vida de Zaqueu. Então, é necessário que nós tenhamos encontros significativos com as pessoas. É interessante, é fundamental para a nossa felicidade que você se encontre todo dia com a sua família, porque às vezes a gente passa o dia inteiro com os nossos filhos e não troca uma única palavra com eles. Às vezes a gente mora na mesma cidade e não visita os nossos pais, não visita os nossos parentes. Às vezes a gente trabalha numa mesma empresa durante anos e nunca se deu ao trabalho de visitar um amigo de trabalho que divide uma mesa ao lado. Então, é fundamental que nós tenhamos a noção da importância do tipo de relacionamento. Os relacionamentos, eles fazem parte da nossa felicidade. As pessoas que investem nos seus relacionamentos sociais, normalmente elas são pessoas voluntárias, são pessoas que têm um gesto de cortesia, que gostam de ajudar os outros. Eu queria dizer que quando você começa a ter gesto de cortesia, ou seja, de ter gesto de gentileza, de ajudar os outros, essa gentileza, ela cria um círculo virtuoso. É como se fosse uma onda que começa a se espalhar, porque a pessoa que é alvo de uma gentileza, ela começa inconscientemente a fazer gentileza com as outras pessoas, a fazer cortesias com as outras pessoas. Então, imagine se cada um de nós começarmos a sermos mais gentis com as pessoas. Isso vai criar uma grande onda de gentilezas e que pode transformar cidades, pode transformar um país. Quando a gente investe no nosso relacionamento social, a gente cria uma rede de interação social e nos dá uma sensação de pertencimento. Todo mundo, para ser feliz, precisa pertencer a alguma coisa, precisa se sentir pertencente a um grupo social, a uma igreja, a um clube, a um grupo de pessoas que tenha os mesmos objetivos, tenha as mesmas finalidades. Quando a gente investe nos nossos relacionamentos sociais, a gente tem mais apoio nos momentos de crise. Você vai ter mais gente para te buscar quando o teu carro quebrar. Você vai ter mais gente do teu lado quando você passar por uma doença, quando você passar por uma perda. Invista nos seus relacionamentos. Fale com as pessoas olhando nos olhos. Dê conselhos, mas somente quando lhe pedirem o conselho. Às vezes a gente gosta de ser o dono da verdade e aconselhar mesmo sem a pessoa pedir. O segundo ponto na construção da nossa felicidade é a administração do estresse. A própria Bíblia fala que no mundo a gente teria tribulações. A gente vai passar por problemas, isso aí é da natureza humana. Mas nós precisamos aprender a gerenciar o problema. A gente tem que aprender a sempre tentar ver o lado bom. A gente sempre tem que tentar entender que aquilo muitas vezes vem para nos amadurecer. Nietzsche disse que aquilo que não me mata me fortalece. E quando a gente passa por um problema, por uma situação de estresse, normalmente a gente sai mais forte, a gente sai mais resistente e muitas vezes a gente consegue extrair de dentro de nós uma força que nem nós sabíamos que tínhamos. Muitas vezes nas situações de estresse, a gente assume papéis
que nós não sabíamos que tínhamos. Você percebe às vezes a pessoa, aquela senhora que nunca trabalhou, que só vivia para a sua casa, de repente ela fica viúva. E a gente percebe que aquela pessoa, que era uma dona de casa, de repente ela se agiganta, ela vai trabalhar, ela se torna uma pessoa ativa, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela trabalha, traz o sustento. Então ela assume papéis que ela jamais imaginou que ela poderia conseguir assumir. Quando a gente passa pelo estresse, é que a gente consegue realmente ver quem são os nossos verdadeiros amigos, que a gente consegue ver realmente com quem nós podemos contar. É na hora da dificuldade que você sabe quem realmente gosta de você. Quando a gente passa por um problema, a gente pode ter 3 posturas. A gente pode ter uma postura de sobrevivência. Às vezes a gente passa pelo problema e a gente apenas sobrevive a ele, mas cheio de sequela, cheio de trauma, cheio de cicatriz. A segunda postura é uma postura de recuperação. A gente consegue nos livrar da cicatriz, da sequela, mas a gente apenas nos recuperamos ao patamar que estávamos antes de passar pelo problema. E o terceiro nível, que é o que nós devemos assim almejar, é a transformação. Quando passamos por um problema, nós temos que nos transformar, nós temos que virar uma coisa melhor do que éramos antes. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos em tudo dar graças, porque a maneira como a gente gerencia o nosso estresse vai fazer toda a diferença na nossa saúde mental e na construção da nossa felicidade. O terceiro ponto na construção da nossa felicidade é a valorização do nosso trabalho. Existem 2 coisas com relação a isso que eu quero dividir com você. Existem pessoas que consideram o seu trabalho um mal necessário, que consideram que o trabalho é apenas um meio para atingir um fim. Só é uma coisa que você tem que fazer para conseguir o teu salário no final do mês. Só é uma coisa que você precisa para ter o seu sustento. Que é uma coisa que você precisa fazer para ter dinheiro, para quando você tiver condições de ficar o mais longe possível daquilo. E existem as pessoas que consideram o seu trabalho uma vocação, que gosta daquilo que faz, que se sente gratificado, que sabe que todos os trabalhos são dignos e socialmente úteis. A pessoa que tem uma vocação, que sabe extrair felicidade do seu trabalho, é aquela pessoa que não trabalha por causa de dinheiro, que não se satisfaz apenas com recompensa financeira. Aquela pessoa que entende que todos os trabalhos são importantes, que todos eles têm o seu papel nessa grande teia social da nossa sociedade. Existe uma historinha bem rápida que eu vou te contar. Existe um pesquisador que chegou para um pedreiro e perguntou para ele: o que você está fazendo? Aí aquele pedreiro disse: olha, eu estou assentando tijolo. Aí ele chegou para outro, também o mesmo pedreiro, na mesma construção, e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo uma grande catedral. Percebe a diferença dos dois? Aquele primeiro, ele considerava aquilo apenas como um meio para a sobrevivência, e aquele outro entendia a grandiosidade do seu papel social. Existe um vídeo que eu vou passar para você, que você vai entender bem como é que é isso. É a questão da pessoa gostar daquilo que faz. Acompanhe comigo no monitor. Valeu. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Bom dia. E aí, garoto? Bom dia. Tá bem? Tranquilo? Valeu. Bom, hein?
Tudo bem? Talvez a senhora não está sabendo, é necessário para passar na faixa, a senhora tem que descer da bicicleta e ir empurrando para passar. Tá ok? Muito obrigado. Aproveita para encher o pneu da bike. Tá vazio, hein? Esse trabalho que é realizado aqui, ele é diferenciado por causa do tratamento que é dado aos condutores e aos pedestres. Por quê? Porque gentileza gera gentileza. É necessário que você trate as pessoas bem, você recebe de volta aquilo que você planta. Então, como eu tive uma boa educação, aprendi isso de família, porque não é o trânsito que te educa, você leva a sua educação para onde você quiser. E o trânsito nada mais é do que pessoas dirigindo o veículo, e que às vezes, por determinadas situações, torna-se agressiva. Mas se você souber abordá-los, souber tratá-los com dignidade, com respeito, não só multá-los, mas sim ensiná-los o que é correto, com certeza você colherá frutos. Isso sempre traz um retorno bom para a sociedade. Quem ganha com isso? Eu ganho, porque na maneira que as pessoas tratam bem, tem menos acidentes no trânsito, toda a sociedade sai ganhando com esse procedimento. Isso é importante que nós, cada um de nós, façamos a nossa parte. E se nós continuarmos a tratarmos todo mundo bem, com certeza o trânsito terá mais paz. Entendeu a diferença entre emprego, trabalho e vocação? Aprenda a valorizar o teu trabalho. Aprenda a agradecer aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Você pode até aspirar e deve aspirar melhorias, mas agradeça o emprego que Deus te colocou no dia de hoje. E o outro aspecto que eu quero falar é a respeito do perdão. O perdão é fantástico. Quando você passa por alguma dificuldade, que alguém te magoa, que alguém te prejudica, existem duas reações possíveis. Existe uma reação de fuga, ou seja, você nunca mais quer ver aquela pessoa, nunca mais quer ouvir falar daquela pessoa. E existe a reação da vingança, de você descontar, de você fazer aquela pessoa sofrer. E o perdão é bíblico. Existem várias passagens na Bíblia que falam a respeito de perdão, que a gente tem que perdoar até 70 vezes 7, porque Jesus sabia que o perdão é terapêutico. O perdão ele é remédio, o perdão ele é medicina. Porque quando você aplica o perdão, você quebra esse ciclo de fuga e de vingança. E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem muito a respeito do perdão, é que o perdão, ele não é necessariamente reconciliação. Talvez você perdoe a pessoa que te prejudicou, mas não é necessariamente indispensável que você reate as relações com aquela pessoa. E uma outra coisa que as pessoas também não entendem muito bem, que o perdão, que você não faz isso porque você está aceitando o que aquela pessoa fez. Mas você perdoa, porque o perdão, ele vai fazer com que a sua alma fique livre, com que você fique mais leve. O perdão, por si só, ele nos torna menos deprimidos, menos ansiosos, menos zangados. E eles quebram esse ciclo de fuga e vingança. Então, por isso que Jesus insistia tanto no perdão. O perdão, ele é uma coisa que ele é fundamental para a nossa felicidade. Quero que você conheça agora uma das maiores construtoras do Mato Grosso, a MXM Projetos e Construções. Essa que, com a qualidade de quem sabe fazer, tem realizado o sonho de muita gente em Rondonópolis. Como a casa do Seu Joaquim lá no Jardim Liberdade, a residência onde mora a dona Jandira lá no Nova Era, foi a MXM quem construiu. Precisa ver a felicidade de quem mora lá no bairro Centro A. Olha só! E aqui no bairro Centro A conheci diversas famílias, diversas histórias diferentes, casas construídas, sonhos realizados, foi a MXM que construiu. Casas já entregues, casas prontas para entregar, como essas aqui do residencial Beija-Flor, saída para a Primavera do Leste, foi a construtora MXM que construiu.
Em quase todos os bairros de Rondonópolis tem casas da MXM. E o trabalho não para. Olha só o que vem por aí. E aqui no Vetoraço, nas proximidades do maior complexo industrial de Rondonópolis, cercado de transportadoras, frigoríficos e indústrias, saída para Pedra Preta, já deu início ao mais novo empreendimento da construtora MXM. Com uma belíssima e completa infraestrutura, o residencial Lili Garcia é um sonho de lugar para morar e uma excelente oportunidade para se investir. Venha morar na região mais valorizada e que mais cresce em Rondonópolis. Tá vendo só? Você nunca esteve tão perto de realizar o seu maior sonho, o de ter a sua própria casa. Entre em contato agora no plantão de vendas da MXM no 34267714 e saiba como fazer para pegar a sua chave. Se der congestionado, tente novamente. A casa é sua. Esse é um bloco novo que nós estamos começando hoje, que é o versículo da semana. O versículo da semana está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que ele diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque ele fala exatamente do que a gente precisa. A gente precisa o quê? Não nos conformar com a situação presente. Não nos conformar com esse século é não nos conformar com a situação atual, com o status quo. A coisa está muito esquisita. Hoje a coisa está muito virada. Hoje parece que o certo está errado e o errado está certo. Hoje não é mais branco e preto. Hoje existe um monte de cor diferente. Hoje o negócio está meio complicado. Então, nós não devemos nos conformar com isso. Nós não devemos nos conformar com o erro. Nós não devemos nos conformar com o errado. Nós não devemos nos conformar com esse mundo que fica nos vendendo um monte de coisa que a gente não precisa. E a parte final do versículo, ele é muito interessante, porque assim, ele diz: transformai-vos pela renovação da mente. Então, a sua mente precisa de renovação, precisa de transformação. Para que a sua mente precisa de renovação? A parte B diz: para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você não renovar a sua mente, você não vai conseguir experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Você vai achar que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que vai te jogar um raio toda vez que você fizer alguma coisa errada. Então, para que você possa acessar a agradável, perfeita e boa vontade de Deus, você precisa renovar sua mente. Como é que Deus vai encher um copo sujo? Então você precisa o quê? Renovar a sua mente, para que Deus possa colocar nela a sua agradável, perfeita vontade para a sua vida. Sem renovação de mente, você vai entender Deus de uma maneira distorcida, de uma maneira que não é a maneira bíblica. A renovação da mente é fundamental para a nossa felicidade. Esse é o programa Veritá. Cristo é a felicidade, sim. Cristo é a felicidade. Sem ter amor neste mundo não há quem seja feliz de verdade. Sim, vamos ser felizes. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia Economize, a farmácia que vende mais barato do Brasil. Em 3 endereços e com o Disque Entrega 34240400.